Olá, boa noite a todos que estão assistindo essa aula. Queria agradecer inicialmente à Universidade Metodista pelo convite, à professora Cibele. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco a experiência do Observatório Cidadão de Piracicaba, algumas reflexões, as iniciativas, as atividades que a gente vem desenvolvendo, buscando então aumentar o controle social e a transparência da gestão pública e, quem sabe, inspirar as iniciativas de vocês como gestores públicos para que a gente tenha cada vez mais governos abertos, transparentes e participativos, que eu sei que é uma das iniciativas que vocês promovem, cada um na cidade onde atua, na prefeitura onde atua, ou onde irá atuar no futuro. Queria me apresentar brevemente. Eu sou o Renato Morgado, eu sou um dos membros do Observatório Cidadão, que é uma iniciativa formada por um conjunto de entidades e universidades de Piracicaba e região. Vou explicar um pouquinho mais para vocês como funciona essa governança. Eu sou graduado em Gestão Ambiental pela USP, tenho mestrado em Ciência Ambiental também pela USP e acabei de concluir uma especialização em Democracia Participativa pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então esse tema de participação, de aprofundamento democrático, ele é bastante caro para mim, na minha trajetória pessoal, e felizmente eu posso atuar profissionalmente também com esse tema, contribuindo então com o Observatório Cidadão de Piracicaba. Antes de apresentar o Observatório, as ações que a gente desenvolve, o que a gente tem feito no município, queria promover rapidamente uma reflexão introdutória para vocês, até para a gente poder localizar essa iniciativa e outras tantas iniciativas da sociedade civil que vem surgindo, que buscam então dar um novo impulso à transparência da gestão pública e aumentar, intensificar os mecanismos de interação entre sociedade e Estado para que a gente tenha a gestão das políticas públicas cada vez mais compartilhada, com participação, com envolvimento da sociedade e com transparência. Vocês já devem ter se debruçado aqui no curso, que a Constituição de 88, que marca a transição entre a ditadura e a democracia, ela também já traz, em vários artigos, a previsão da transparência e do acesso à informação e a previsão da participação, da dimensão direta ou participativa da democracia. A nossa Constituição ela prevê que, além da eleição periódica de representantes, e aí nós estamos num momento eleitoral, além dessa eleição de representantes que vão produzir os governos, a sociedade também ela tem o direito e deve ter à sua disposição os mecanismos para uma participação mais direta nas decisões públicas. Da Constituição para cá, muita coisa avançou, vocês também já devem ter se debruçado e sentem isso também no dia a dia da atuação profissional ou mesmo cidadã de vocês. E hoje o Brasil, nos mecanismos de participação, ele é inclusive referência internacional. Por mais que a nossa democracia ela ainda tenha uma série de contradições e de deficiências, o Brasil ele inovou em instituições que permitem ou buscam permitir uma gestão mais ativa da sociedade nas políticas públicas. Então hoje nós contamos com conferências, audiências públicas, conselhos municipais, o orçamento participativo, consultas, mesas de diálogo, entre outros mecanismos. E a gente está num momento onde esses mecanismos eles estão cada vez mais disseminados, mas que a gente deve refletir sobre eles, se eles realmente estão dando conta do anseio da sociedade em participar, ou de que forma, e essa é uma das atuações do observatório, a gente pode aprimorá-los, para que eles possam funcionar cada vez melhor. E na transparência pública não é diferente. Aí acho que um pouco mais recentemente, o Brasil criou ou marcos legais ou mesmo práticas que colocam, inclusive, também em destaque internacional, por exemplo, a transparência orçamentária, a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei recente de 2011. Então a gente tem avançado também nos mecanismos, nas normas de transparência pública. Apesar de tanto em relação à participação ou transparência, a gente ainda tem lacunas e problemas enormes. Está aí o problema da corrupção, que é um problema sistêmico dentro da nossa sociedade. Então o Brasil ele avança muito em relação à transparência e à participação,
Mas esse avanço não é sem contradições, sem lacunas, sem problemas, que nos motivam a gente ainda mais em conseguir consolidar e avançar cada vez mais. E a sociedade civil brasileira, que tem inovado também na sua própria organização, né? Seja em movimentos sociais dos distintos temas, em associações comunitárias, em associações de classe, que são os modelos mais históricos de organização, mas especialmente nos últimos 8, 10 anos, existe um novo formato de iniciativa, que são os chamados observatórios cidadãos. E antes então de entrar aqui no Observatório Cidadão de Piracicaba, eu queria compartilhar com vocês um pouco essa reflexão, né? A sociedade civil e as suas organizações, ela tem cada vez mais criado iniciativas que têm o nome mesmo de observatório, ou que mesmo sem ter o nome, acaba cumprindo a função de observatório cidadão, né? A ideia de observatório cidadão, ela traz essa perspectiva, né, da própria sociedade, né, do cidadão, observando, acompanhando, monitorando os órgãos públicos e as políticas públicas, né? A gente vai ver que os observatórios, e eu vou aprofundar um pouquinho mais o Observatório de Piracicaba, eles não param no ato de observar, né? Eles vão além e buscam incidir nas políticas, realizar a educação para a cidadania. Mas a ideia de observatório cidadão, ela nos remete, né, pelo próprio nome, à ideia da sociedade acompanhando as políticas públicas. Como vocês podem ver aqui no slide, a gente tem um conjunto grande de iniciativas em várias cidades brasileiras, né? Aqui são observatórios que atuam em nível local, mas se vocês fizerem uma breve pesquisa no Google, vocês seguramente vão encontrar observatórios nacionais, observatórios regionais que atuam com diversos temas, né? Vai encontrar observatório da educação, da segurança, observatórios de meio ambiente, observatórios da saúde, enfim. Então esse é um modelo mais recente que a sociedade civil ela tem implementado para buscar acompanhar e qualificar as políticas públicas. Nesse outro slide aqui, depois a gente vai disponibilizar os slides, mas aqui é um panorama da América Latina, para mostrar para vocês que isso não é só no Brasil, né? Esse movimento de criação de iniciativas, chamadas ou não observatórios, mas que tem essa função de acompanhar de forma mais próxima as políticas públicas, tem se disseminado também por vários países do mundo. Aqui vou mostrar brevemente para vocês a localização de Piracicaba, que é um município que fica no interior do estado de São Paulo, aproximadamente 180 quilômetros da capital de São Paulo. É um município de tamanho médio, a gente tem aproximadamente 400 mil habitantes, aproximadamente também a economia de número 50 do país, com uma tradição grande, né, uma economia bastante voltada à produção de cana, ao setor metal mecânico, e é uma cidade também com iniciativas interessantes, uma trajetória interessante de sociedade civil, com iniciativas ali desde o processo de redemocratização que merecem destaque. Aqui eu já trago para vocês, e aí entrando nos detalhes do Observatório Cidadão, o Observatório ele é uma iniciativa de uma rede de entidades, né? Eu faço parte de uma dessas entidades, que se chama Imaflora, que é uma entidade que atua no campo socioambiental, mas também existem organizações de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil, organizações que atuam com direitos humanos, com assistência social, universidades. Então o Observatório ele é uma iniciativa, né, de vários atores, né, de uma rede de organizações. Cada uma tem a sua agenda específica, né, atua, como eu disse, com direitos humanos, com representação de classe, com questões ambientais, mas elas entenderam num determinado momento que era importante uma iniciativa comum para, né, fazer uma sinergia de forças e de recursos para que a gente pudesse, então, acompanhar mais de perto e produzir informações e fazer uma incidência conjunta nas políticas públicas. O Observatório ele começou a ser gestado em 2011, durante a Conferência Municipal de Transparência e Controle Social. Imagino que vários dos municípios de vocês fizeram essa conferência em nível local. Foi aí que esses atores sociais passaram a se conhecer e se articular
e a entender que eles poderiam atuar junto no aprofundamento democrático e na qualificação das políticas públicas locais. Então, esse conjunto de entidades, eles formam uma secretaria executiva, que é a forma que a gente faz a governança da iniciativa, onde cada entidade possui uma cadeira, e nessa secretaria executiva que possui reuniões periódicas, nós fazemos as discussões estratégicas, o alinhamento do relacionamento com os órgãos públicos, assim por diante. É uma iniciativa recente, né, assim como boa parte dos observatórios. Ele foi lançado, então, no dia 5 de dezembro de 2012, estamos próximos a completar os 2 anos de existência da iniciativa, e aqui estão as linhas de ação do observatório, que a gente faz de fato, né? Então tem uma primeira linha que é de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Então, como a partir de produção de indicadores e de análises, a própria sociedade civil tem a capacidade de acompanhar mais de perto, de gerar indicadores que ela entende importante para acompanhar o funcionamento do poder público. Uma segunda linha de ação é a elaboração de propostas de aprimoramento de políticas públicas, ou seja, a partir desse monitoramento, dessa avaliação, a gente também elaborar propostas, encaminhar e dialogar com o poder público para que essas propostas possam ser implementadas. E, por fim, uma linha de ação que a gente chama de educação para a participação e o controle social, que é algo que a gente tem de forma pouco intensa no Brasil, né? Seja na nossa educação formal, seja na nossa educação informal, a gente não tem um processo educativo que nos leva a compreender o funcionamento dos órgãos públicos, a compreender o funcionamento do Estado e a nos incentivar, né, a sair cada um do nosso mundo privado, né, das nossas casas, da nossa família, do nosso trabalho, para que a gente possa participar ativamente da vida coletiva, né, com informação, com incentivos, etc. Então essa linha ela busca trazer mais informações, trazer mais conhecimento, promover troca de experiência para que a gente tenha uma cidadania mais ativa na discussão das políticas públicas. E agora eu vou entrar então no detalhamento de cada uma dessas linhas de ação, mas antes disso são os temas de atuação, né? Obviamente que como iniciativa da sociedade civil a gente não dá conta de atuar com todos os temas, a gente quer aos poucos ir aumentando esse leque de temas, e hoje a gente atua principalmente com esses temas que estão projetados para vocês, né? Participação social, transparência pública, meio ambiente, mobilidade urbana, saneamento básico e orçamento público. São temas que ou a gente achou que eram de extrema relevância, mas também que a gente tinha competência técnica nas instituições para dar conta, né? De gerar informação, de gerar conhecimento, etc. Obviamente tem temas de grande relevância que não estão aí, como saúde e educação, mas como eu disse, a ideia, na medida que a gente agrega mais parceiros, é expandir o escopo de atuação do observatório. Essa é a cara do nosso site. A gente tem uma preocupação no site, na linguagem dos materiais, em tentar fazer uma linguagem visual e textual o mais simples possível, porque a ideia é atingir um público amplo. Talvez depois do intervalo a gente entre e apresente um pouquinho mais para vocês o site. E a professora Cibele comentou que vocês foram estimulados a navegar no site. Depois, se vocês tiverem alguma questão também, a gente pode conversar. Então vamos entrar um pouquinho nos eixos de atuação, né? Esse primeiro eixo é o eixo de monitoramento e avaliação, né? A gente entendeu que é de extrema importância, e também veio o nome observatório, né? De monitorar as políticas públicas na perspectiva da sociedade civil, o que implica na própria sociedade ter a capacidade de escolher os temas e escolher os indicadores, né? Muitas prefeituras já produzem indicadores e colocam isso à disposição, o que é de extrema importância, né? Infelizmente, outras tantas prefeituras não fazem isso, né? E aí fica já um incentivo para vocês que estão dentro da gestão pública, que os indicadores eles são mecanismos essenciais de controle e monitoramento da gestão pública, porque eles são formas sintéticas, resumidas, de demonstrar uma determinada realidade. Então é até dever do poder público gerar indicadores e disponibilizar para a sociedade, né? Com todos os desafios que isso tem. Às vezes falta
de estrutura das prefeituras para fazer isso, às vezes falta de vontade política, mas é um dever do poder público. Piracicaba tem uma tradição interessante de produção de indicadores, tem o Instituto de Planejamento e Pesquisas da cidade, que disponibiliza muita informação, e aqui no Observatório a gente buscou então produzir indicadores que não existiam no município por diversos motivos, né? Então a gente buscou preencher uma lacuna de informação que até então não era preenchida ou pelo poder público ou mesmo por outras instituições da cidade. Então vou mostrar para vocês agora quais são esses indicadores e como a gente tem produzido isso e como a gente tem disponibilizado. Começar então pelos indicadores de transparência pública, que é um daqueles temas que eu apresentei para vocês, onde nós temos monitorado e produzido indicadores sobre os portais de transparência da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores e o funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão, tanto pela Prefeitura como pela Câmara de Vereadores. E aqui buscando, então, avaliar o cumprimento, nesse último caso, da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei relativamente recente. Para construir os indicadores, a gente tem um embasamento, especialmente embasamento legal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na alteração da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de Acesso à Informação, o Decreto Federal que regulamenta a Lei Complementar 131, a Lei Orgânica do Município, uma resolução da própria Câmara. Então, o primeiro esforço nosso para construir esses indicadores foi analisar o marco legal de transparência pública no Brasil. Mas além do marco legal, também existem as próprias propostas da conferência. Então a sociedade demandou informações do poder público, e aí a gente transformou parte dessas demandas em indicadores, e tem alguns indicadores que foram produzidos pelo próprio observatório. Então a partir desse embasamento legal, da conferência e discussões internas do observatório, nós criamos um conjunto de indicadores que estão projetados para vocês, como receitas previstas, despesas detalhadas, despesas em tempo real, lista do patrimônio, que são indicadores que servem tanto para avaliar o portal da Câmara quanto para avaliar o portal da Prefeitura. Alguns indicadores que são específicos da Prefeitura, como repasses a entidades da sociedade civil, obras públicas e imóveis alugados. Então a gente conta com 16 indicadores para avaliar o portal de transparência da Prefeitura, e a Câmara de Vereadores com alguns indicadores que são próprios da atuação legislativa, né? Proposituras apresentadas por vereador, despesas de gabinete, divulgação dos votos, etc. Então, a partir desses indicadores e de critérios de avaliação de cada um desses indicadores, a equipe do observatório periodicamente acessa os sites. Inicialmente nós fizemos isso a cada 4 meses, né, a partir de novembro de 2012, e agora nós vamos fazer a partir de 6 meses, a cada 6 meses, né? Então nós acessamos os sites da Prefeitura e da Câmara, e tendo os indicadores e os critérios de cada indicador, a gente avalia se as informações elas estão sendo disponibilizadas para a população. Então é uma forma de avaliar em que medida os portais de transparência estão cumprindo a legislação e também as expectativas da sociedade a partir das conferências e do próprio observatório. E aqui vocês encontram um resumo para exemplificar da última avaliação que nós fizemos do portal de transparência da Câmara, aqui é da Prefeitura, desculpe. Então a gente pode olhar na coluna da esquerda a informação avaliada, né, que na verdade aqui é o indicador que é utilizado, né? E na coluna da direita o resultado da avaliação, que pode ser sim, quando a informação avaliada ela está plenamente disponibilizada, então despesas em tempo real. Se a despesa estiver em tempo real, ela tem uma classificação sim. Parcial, quando parte da informação está disponibilizada e parte não está. E não, quando a informação ela não está, ela está ausente no portal de transparência, né? Então a gente pode olhar que tem uma avaliação de 56% dos indicadores como sim, 31% como parcial e 13% como não. O interessante aqui é a gente olhar
o histórico, né, da avaliação desse indicador, que acho que foi um dos impactos do observatório que a gente consegue medir, né? Inicialmente a gente tinha uma porcentagem grande de informações que ainda não eram disponibilizadas, e a partir do momento que a gente passou a avaliar o portal de transparência e também a ter interlocuções com o poder público, em reuniões que nós fizemos com a presença do prefeito e secretários, houve uma mudança grande, né, na quantidade de categorias que foram avaliadas de forma positiva. Então, como vocês podem olhar aqui nessa projeção, o que está em vermelho é o que foi avaliado como não ou como parcial. Então, é a somatória das avaliações parcial ou negativa. E o que está em verde é o que foi avaliado de forma positiva. Então, a gente pode ver aqui que há um salto grande, especialmente de julho para setembro, quando em algumas reuniões com o poder público houve o compromisso do próprio prefeito em aprimorar o funcionamento e a disponibilização de informações pelo poder público. Então, algumas categorias como imóveis alugados, patrimônio e mais algumas que eu não me recordo aqui, elas passaram a ser disponibilizadas e antes não eram. Aqui também, para ilustrar para vocês, é a avaliação da Câmara. Então a gente pode notar que, comparando com a Prefeitura, tem uma avaliação um pouco pior, né? O sim tem 40%, o parcial 30% e o não tem 30%. Se vocês acessaram essa seção do site, ou se tiverem curiosidade de acessar depois da nossa conversa, vocês vão ver que no site a gente explica em detalhes os critérios de cada avaliação, né, de cada tema que está sendo avaliado, e também as motivações que nos levaram a classificar como sim, não ou parcial. Então tem um símbolo de I no site, que vocês passam o mouse e abre uma janela com uma explicação um pouco mais detalhada. Essa é uma preocupação nossa, de dar transparência, até seria incoerente a gente não dar transparência também aos detalhes da avaliação, e além disso contar com as pessoas que acessam o site para a gente poder aprimorar o nosso método, já que é um método também passível de erros, de falhas, enfim. Então é uma forma de dar transparência e também abrir para que as pessoas possam criticar e contribuir com o que nós fazemos, né? Quando a gente olha a evolução ao longo do tempo do portal da Câmara, lembrando que o verde é sim e o vermelho é não ou parcial, a gente já vê uma pequena evolução, mas que ainda ela é suave, né? E ela tem idas e vindas, né? Então, de julho para setembro, há um aprimoramento grande, mas depois algumas informações que estavam disponíveis deixam de estar, né? Então também tem esse processo aí de idas e vindas. E aqui, para ilustrar para vocês, eu não vou me alongar muito, já que tem outros temas para a gente conversar, é a avaliação do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, nesse caso aqui que eu vou projetar para vocês, pela Prefeitura, né? Então, muitos de vocês sabem, né, com a nova Lei de Acesso à Informação, todo órgão público passa a ser obrigado a instituir um serviço de informação ao cidadão, que vai ser o órgão responsável por fazer a gestão dos pedidos de informação que a população faz ao poder público, né? E aí o poder público passa a ter também a obrigação de responder os pedidos imediatamente se a informação está disponível, em até 20 dias se ela não estiver disponível, prorrogáveis por mais 10, e essa prorrogação tem que ser comunicada à pessoa que solicitou. Então nós construímos alguns números, alguns indicadores que tentam avaliar como que vem sendo cumprido a Lei de Acesso à Informação pela Prefeitura e pela Câmara. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns números da Prefeitura. Então, desde o início da implementação da lei até a última avaliação, que é essa que eu estou mostrando para vocês, que é de maio desse ano, e aí quem tiver interesse, agora em novembro a gente vai atualizar essas informações, a população fez 320 pedidos de informação, sejam virtuais ou presenciais, o poder público respondeu 304, com um tempo médio de resposta de 18 dias, um tempo mínimo de respostas no mesmo dia, um tempo máximo de 140 dias. Então, se a gente pode notar que grande parte das questões estão sendo respondidas, existem questões que estão sendo respondidas com um tempo muito longo, né? 140 dias é quase um semestre, né?
e você tem uma quantidade grande de pedidos que são atendidos fora do prazo, né? Então você tem aí aproximadamente 15% de pedidos fora do prazo legal, né? Se existe estrutura específica para atendimento a pedidos, sim, atendimento pessoal, virtual. Qual é o valor cobrado pela impressão, né? Porque não sei a realidade dos municípios de vocês, mas muitas vezes o valor cobrado por uma informação era utilizado pelo poder público como forma de dificultar o acesso a essa informação. E a lei é clara. Agora o poder público ele só pode cobrar o custo da reprodução do documento. Ele não pode cobrar um valor que saia disso, né? Inclusive, se a pessoa comprovar que ela é de baixa renda, o poder público não pode cobrar nada. Então, esses indicadores eles buscam avaliar. Óbvio que a gente não consegue avaliar todos os aspectos, a gente nem tem essa ambição, mas alguns indicadores que a gente pode avaliar, pode organizar, pode consolidar, sistematizar e tornar público, para que a sociedade conheça essas realidades e para o próprio poder público, né? Porque a nossa ideia é que esses instrumentos eles sejam aprimorados, né? Então, as informações geradas elas têm uma função de subsidiar a sociedade, para que a sociedade tenha mais informações para participar e demandar o aprimoramento das políticas, mas também subsidiar o próprio poder público, né? Na perspectiva que ele está sendo, então, acompanhado pela sociedade, né? Numa produção de indicadores de monitoramento. Aqui a gente vai entrar nos indicadores de participação social, que nós temos então, como eu comentei no começo, o Brasil tem criado espaços institucionais de participação, né, espaços, boa parte deles garantidos por lei, para que a sociedade possa participar da gestão de políticas públicas. Os principais são as audiências públicas, as conferências municipais, o orçamento participativo e os conselhos municipais. Então são esses 4 instrumentos, canais, espaços de participação que o observatório ele acompanha. Essa é uma das grandes inovações, inclusive, do observatório, porque o monitoramento de portais de transparência já está difundido. Várias organizações fazem, a gente aprende muito com elas e tenta compartilhar as nossas experiências. Agora, um banco de monitoramento dos espaços de participação já é algo raro. Então, como para as várias entidades que participam do observatório, esse tema é muito importante, né, o tema da participação, da qualificação desses instrumentos, a gente criou uma seção no site que acompanha o funcionamento desses espaços. Então, aqui está um resumão, né, do que a gente tem já no site. Então, a gente tem informação sobre 38 audiências, 10 indicadores sobre essas audiências, informações sobre 16 conferências com 9 indicadores, 3 ciclos do orçamento participativo de 2011 a 2013, e aí estamos atualizando agora de 2014, e informação sobre 18 conselhos municipais com 9 indicadores. Vou passar brevemente para vocês terem um panorama de que tipo de informação a gente gera, mas tentando deixar todos vocês curiosos para acessarem o site e conhecerem um pouco mais. Então, das conferências municipais, e aí acho que muitos de vocês conhecem já, né? Mas para quem não conhece, a conferência, em geral, é convocada pelo governo municipal, mas ela inicia com as etapas municipais. Ela tem um tema, né, que pode ser educação, saúde, meio ambiente ou outro. Dentro desse tema pode ser que existam eixos, e em geral existem, né, eixos específicos, e a conferência ela se materializa, né, em 1, 2 ou 3 dias de encontro entre sociedade civil e poder público, no qual os participantes elaboram propostas de políticas públicas e elegem delegados que vão para a conferência estadual. Então, de forma bem resumida, isso é o que as conferências representam, né? Então aqui nós temos indicadores sobre as várias conferências realizadas no município, informação sobre as várias conferências realizadas entre 2011 e 2014. Aqui alguns indicadores para ilustrar para vocês, né? Então, por exemplo, o número mínimo e máximo de participantes das conferências, quantas conferências possuem propostas disponibilizadas online, quantas foram realizadas em horário comercial, né? Esse é um tema que a gente usa para quase todos os espaços, né? Entendendo que realizar uma conferência ou uma audiência pública em horário comercial é você excluir boa parte da população em participar dessas discussões.
13% das conferências avaliadas foram respondidas pelo poder público, que é outro tema de grande importância, né? Hoje, um dos grandes gargalos da participação desses instrumentos é o fato de, muitas vezes, acontecer a conferência, acontecer a audiência, mas, de fato, o que sai desses espaços não tem um grande impacto na política pública, que é o que a população espera. Ela espera que ela vá participar e que o que ela levou de proposta seja considerado pelo gestor público. Muitas vezes pode ser ou não, né, utilizadas pelo gestor público na sua decisão final, mas ela tem que ser considerada, né, ela tem que ser minimamente respondida. Então, nos vários espaços, a gente busca avaliar se as propostas que saem desses espaços são efetivamente respondidas pelo gestor público. Então, a gente pode ver que só 13% foi formalmente respondida. O orçamento participativo, ele muitos de vocês também conhecem, mas ele é o instrumento criado para a população participar da elaboração do orçamento. Em geral, ele é realizado, e aqui é o mapa de Piracicaba, né? Mas se aplica a outros municípios, por reuniões que são realizadas em bairros ou em regiões da cidade. Então, aqui para a gente acompanhar, de 2013, por exemplo, nós tivemos 11 reuniões, né, nas distintas regiões da cidade, com um total de 260 pessoas que participaram. E aqui de 2012, a gente vê que dessas rodadas de coleta de demandas, a população apresentou quase 600 propostas, né? Então, o orçamento participativo ele tem essa função de coletar demandas da sociedade para o orçamento. Ele é muito variável nos municípios, né? Cada orçamento participativo pode funcionar de uma forma, mesmo numa mesma cidade, né? Entra um governo mais a favor da participação, outro menos, às vezes um governo do mesmo partido, e esse método de construção do orçamento participativo ele vai se modificando. Mas, na essência, ele é um processo de coleta de demandas e de debate do orçamento com a população. Aqui alguns indicadores também mais para ilustrar para vocês. Então, diferentemente das conferências, 100% das reuniões são feitas fora do horário comercial. Disponibilização das demandas online, o fato de ser um processo consultivo e não deliberativo, e o fato de não existir resposta formal do poder público para as demandas que são levantadas no OP. Então, de certa forma, a população ela participa, ela leva suas demandas, mas ela não tem um processo de acompanhamento dessas propostas, se elas são ou não executadas pelo poder público. Nesse sentido, a gente fez uma parceria com uma associação de bairro de Piracicaba e a gente vai fazer um projeto piloto onde o observatório com essa associação vai pegar as demandas de 2011 para cá, que foram apresentadas pelo bairro, e avaliar a porcentagem das demandas que foram ou não foram implementadas, para a gente começar a discutir o quão efetivo, né, é o orçamento participativo na definição do orçamento e nas melhorias para os bairros, né, na implementação das demandas. Aqui, então, são as audiências públicas, 38 audiências públicas realizadas nos últimos anos, 89% foram realizadas em horário comercial, então a gente vê que boa parte das audiências ocorre no horário que é um horário restritivo à participação, 68% possuem a ata disponível online, 55% a lista de presença. Aqui é um pouco a média do número de participantes, que é um dos itens que a gente avalia. A gente vê que tem um aumento da participação ao longo do ano, mas é uma participação baixa, né? 30 pessoas numa audiência pública é um número baixo. Quando a gente olha esses números por setor, a gente pode olhar que boa parte das pessoas elas são do próprio poder público, né? Então, se a gente considerar que já é um número baixo e que grande parte dos participantes são do poder público, a gente começa a perceber que é um espaço de participação que existe, né? E vocês conhecem, né? Que antes da aprovação do orçamento tem que ser realizada uma audiência pública, tem audiência pública de prestação de contas, então ela é obrigatória, até em previsão legal, para vários dos processos públicos, né? Inclusive, se não for feita audiência, você pode anular juridicamente um determinado ato público que tinha uma obrigação legal de ser realizado.
Mas quando a gente olha os números, né, os indicadores, é essa a função dos indicadores, a gente pode olhar aspectos positivos desses espaços, mas também algumas deficiências. E aí é a partir dessas deficiências que a gente tenta aprimorar, né? Então a gente olhar que o espaço acontece, né, 38 audiências, mas que boa parte das pessoas são do poder público, você perde a função da audiência como um espaço de diálogo e de debate entre sociedade civil e poder público. Os conselhos municipais, que aí já são espaços mais permanentes de participação, né, diferente dos outros que são espaços pontuais, o conselho ele já permanece ao longo do tempo, né? Em geral, os conselhos eles são órgãos com representantes do poder público e da sociedade civil, representantes de setores da sociedade civil e do poder público, que fazem reuniões periódicas para debater, monitorar uma política pública, né? Então, nessa perspectiva, Piracicaba, na legislação, possui 51 conselhos, né? Então tem uma difusão grande dos conselhos como espaço de participação, e nós fizemos uma análise de 23 conselhos, dado até a quantidade que seria difícil de avaliar. Então a gente pegou os conselhos de temas específicos, né? Esse estudo foi feito até antes do lançamento do observatório, ele foi feito numa parceria do Imaflora com a Exalc USP, mas são esses indicadores desses estudos que alimentam o observatório. Aqui eu não trago os indicadores para vocês porque tem uma quantidade enorme de informações, que é um relatório bem extenso, né? Aqui são mais as grandes questões que surgem dos conselhos, né? Como equilíbrio na representação de gênero, subrepresentação de jovens, assim por diante. Eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente conseguir dar conta de toda a apresentação até o final, mas aqui é um pouco das iniciativas que nós fizemos a partir desse estudo. Então fizemos um encontro municipal de conselheiros, cursos de formação, um portal dos conselhos, que é um portal na internet com informação de todos os conselhos. Depois, se vocês quiserem, no momento das perguntas, a gente conversa um pouquinho mais. Sobre meio ambiente, nós temos 10 indicadores, aqui estão 8 deles, de temas como água, resíduos, energia, etc., onde a gente tenta apresentar de uma forma razoavelmente simples a evolução de alguma questão ambiental do município. Então aqui, como exemplo a vocês, está a coleta seletiva, né? O quanto de resíduo sólido gerado na cidade é coletado de forma seletiva em relação ao total de resíduo sólido gerado, né? Então esse indicador ele mostra para a gente que o município recicla uma porcentagem baixa, né? Começou ali em 2,8% em 2004, mas que isso foi inclusive diminuindo ao longo do tempo, né? Com uma pequena melhora nos últimos 2 anos, mas que a tendência foi uma tendência de queda, inclusive, né? Então esse indicador ele mostra que a coleta seletiva do município ela ainda precisa avançar bastante. E junto a cada indicador a gente traz uma informação bem resumida sobre esse indicador, né? Que vai explicar o que esse indicador representa, a unidade de medida dele e a fonte, né? De onde a informação veio. É claro que num país como o Brasil, né? Infelizmente, né, com o analfabetismo funcional tão grande, muitas pessoas têm dificuldade de interpretar um gráfico, né? Mas a gente, nesse limite, a gente tenta fazer um gráfico o mais visual e o mais didático possível para que as pessoas elas possam acompanhar, né? E aqui é o item mais recente que nós lançamos no observatório, que a gente chama de olho nas metas, que é um tema que se propõe a acompanhar as ações realizadas pelo governo municipal em relação às propostas apresentadas durante a campanha eleitoral, né? E aí monitorar as ações da prefeitura e os compromissos eleitorais do prefeito em alguns temas, né, que a gente tem condição, capacidade técnica e operacional de fazer, né? Então, meio ambiente, saneamento, mobilidade, transparência e participação. Esse é um dos grandes saltos que a gente precisa dar no Brasil, que é a relação entre o processo eleitoral, né, onde são apresentadas propostas, ao compromisso do candidato, né, há uma expectativa da sociedade e o que de fato é realmente realizado. Tanto na perspectiva que a gente sabe, né, uma tradição no Brasil de promessas que não são cumpridas,
mas também no mecanismos que permitam que a população acompanhe se as promessas estão sendo cumpridas, né? Então a gente tem esses dois buracos, né? O fato de às vezes as promessas serem feitas e não serem cumpridas, né? Até pela a tradição política eleitoral do Brasil, mas além disso a gente tem mecanismos, né, que permitem que a sociedade saiba que o candidato a prefeito, a governador ou a presidente, né, que é o processo que a gente está vivenciando agora, se o que está sendo dito agora de fato vai ser implementado na gestão, né? Porque o processo eleitoral é isso. Idealmente é isso, né? Com as suas várias contradições. Os candidatos apresentam plataformas, a sociedade julga qual é a melhor e depois ela vai julgar se aquilo foi implementado da forma prometida, né? Então, de olho nas metas, ele busca criar um mecanismo onde a própria sociedade civil possa acompanhar os compromissos eleitorais em relação à sua execução. Esse é um debate que está crescendo no Brasil, né? Muitos municípios já, inclusive, aprovaram leis, chamadas leis dos planos de meta, que obriga o prefeito eleito a apresentar, depois de eleito, um plano de metas, né, objetivas de como ele vai cumprir os compromissos eleitorais dele. Piracicaba não tem essa lei aprovada, então nós criamos um mecanismo da sociedade civil para fazer esse acompanhamento em alguns temas, né? Então aqui é só para ilustrar para vocês como funciona esse mecanismo. Já vou aqui passar todos os itens e aqui eu explico para vocês, né? Então nós fomos buscar os compromissos eleitorais do prefeito eleito no próprio material de campanha, né? Que é um material que possui 12 eixos. Então, por exemplo, aqui são 3 compromissos: pavimentar trechos de rua, reduzir a perda de água na rede de distribuição e implantar uma estação de tratamento de esgoto. A partir dos compromissos, nós criamos indicadores, né? Como que a gente vai medir esse compromisso, né? Porque está lá, pavimentar trechos de ruas. A gente pode medir de algumas formas, né? A gente escolheu pavimentação realizada em metros quadrados, porcentagem de perdas de água na distribuição, porcentagem do projeto executado. Além disso, nós fomos buscar a meta, né? O que é a meta? A meta é saber aonde o prefeito quer chegar até o final do seu mandato, de forma objetiva, de forma mensurável, né? Porque falar em pavimentar trechos de rua é uma coisa, agora pavimentar 10 metros quadrados ou 10 milhões de metros quadrados, né, é diferente. Então a gente foi buscar essas metas no próprio programa eleitoral, né? Em alguns casos essa meta ela estava... Desculpa, gente, estou marinheiro de primeira viagem aqui em pilotar a caneta. Vamos lá. Parte das metas estava no próprio programa de governo, porque em alguns itens do programa de governo ele falava que vou fazer tanto, né? Vou fazer tantos milhões de metros quadrados, vou plantar tantas árvores, etc. Mas parte dos itens do plano de governo eram genéricos, né? Eram diretrizes que não tinham números. Então a gente foi buscar também essas metas no plano plurianual. E em alguns casos, que não está projetado aqui, quando não estava nem no plano de governo, nem no plano plurianual, pelo serviço de informação ao cidadão, a gente perguntou ao prefeito, né? Prefeito, você no processo eleitoral disse que iria fazer isso, a gente quer saber o quanto você vai fazer sobre esse tema, já que esse quanto não está no programa de governo, nem especificado no plano plurianual. Então foi esse sistema que a gente montou, né? Pegando os compromissos eleitorais, definindo indicadores de mensuração, descobrindo as metas, né? O quanto quer se chegar até o final do mandato e descobrindo o quanto que foi executado até o final de 2013. E aqui tem alguns exemplos para vocês entenderem, inclusive essa é a cara do site, né? Então qual foi um dos compromissos eleitorais do prefeito? Realizar duplicações e alargamentos de vias públicas. Qual que é a meta? Realizar 15 duplicações e alargamentos. E aqui embaixo a gente tem o quanto foi feito disso, né? Entre 0%, que é nada, e 100%, que é 15%, o prefeito fez 27% da sua meta, né? Então ele fez 27% de 15 duplicações possíveis. Aqui já é um outro exemplo, a gente está falando de coleta seletiva, né, que é até um dos temas que eu mostrei. Ele disse no programa de governo, eu vou ampliar a coleta seletiva e a reciclagem do lixo doméstico. Isso é o que está no material de campanha, mas o material não dizia quanto. Então a gente perguntou, prefeito, quanto você quer chegar
qual é o seu próprio compromisso de meta até o final do seu mandato. Ele falou que ia ampliar para 432 toneladas mês. Então nós criamos embaixo aqui, entre 0, que é ampliar nada, né, e 100%, que é chegar nos 432, até o final de 2013 ele fez 12%. Né? Alguns casos, a prefeitura não informou a meta, né, para o observatório. Isso não foi respondido. Aqui está projetado para vocês um exemplo, né? Vamos lá. Ele falou, no compromisso eleitoral, né? Vou debater em audiências públicas as principais questões relativas ao desenvolvimento sustentável de Piracicaba. Né? Então esse foi o compromisso, né? De colocar nas audiências, no processo de debate público com a sociedade, por meio das audiências, as questões da cidade. Aí a gente perguntou quantas audiências ele pretendia fazer, né? E isso não foi respondido, então não há meta. De qualquer forma, a gente está monitorando, mesmo quando não há meta, né? Então a gente tem aqui que em 2011 foi feita uma audiência pública, em 2012 foi feita, não foi feita nenhuma, que é o governo anterior, né? Aqui a gente está comparando com o governo anterior, e em 2013, que é o primeiro ano de mandato do prefeito, foram feitas 2 audiências públicas. E aqui é um quadro resumo de alguma dessas metas que mostra quantas delas, né, elas foram cumpridas em 25% ou mais, porque essa avaliação ela foi até o final de 2013. Então, se ela vai até o final de 2013, a perspectiva é que o prefeito tenha cumprido 1/4 da meta. Então, a gente pode ver que várias delas foram cumpridas 25% ou mais. Em amarelo estão as que estão menos de 25%, né? Seja 0%, 12%, etc. Então é mais ou menos nessa lógica que a gente está trabalhando em construir um instrumento para que a sociedade ela possa acompanhar se está sendo cumprido ou não e o quanto está sendo cumprido dos compromissos eleitorais do prefeito. E agora então, para a gente caminhar um pouco mais breve, essa é outra linha de ação do Observatório, que é elaborar propostas de aprimoramento de políticas públicas. A gente tem trabalhado com boletins, né? A construção de boletins periódicos, que são PDFs de 8 ou 10 páginas que vocês podem acessar no site do Observatório. Os boletins são sobre esses temas que a gente tem atuado, audiência pública, transparência, meio ambiente. E o que esses boletins fazem é trazer os indicadores que estão no site, mas além dos indicadores que às vezes estão lá de forma um pouco fria, né, e de forma objetiva, sem análises, trazer um conteúdo analítico, né, de discutir se está bom, se está ruim, alguma reflexão, e trazer propostas. Então a gente busca no final de cada boletim elaborar propostas e de publicizar propostas de como esses temas eles podem ser aprimorados, né? Então existem propostas sobre audiências públicas, sobre transparência. Por exemplo, a gente constatou que 89% das audiências são feitas em horário comercial. Esse é um argumento para o Observatório elaborar uma proposta dizendo, ó, não dá para fazer audiências públicas em horário comercial. E 89% delas estão sendo realizadas em horário comercial. Então os boletins eles trazem propostas de políticas públicas. E por fim, a nossa última linha de ação é a ação de educação para a participação e o controle social, onde a gente tem trabalhado com cursos, né, de 4, 5, 6 aulas, não são cursos longos, mas que tentam aí em 4, 5 encontros trabalhar com o tema. A equipe do Observatório também faz muitas palestras e oficinas, aí são intervenções mais pontuais que tentam trabalhar um tema. E aqui eu queria mostrar para vocês o material educativo que a gente pôde produzir até agora, que é uma cartilha chamada Como Participar do Orçamento Público de Piracicaba. Então essa cartilha ela vai explicar como funciona o orçamento, o ciclo orçamentário, as leis orçamentárias, quais são os espaços de participação, né, que a população pode usar na definição do orçamento, porque além do orçamento participativo que é criado para isso, as audiências são espaços de participação, os conselhos podem e devem também acompanhar a execução e a elaboração do orçamento, e as próprias conferências, né, porque muitas das propostas elas têm que se traduzir em orçamento público. Os mecanismos de transparência orçamentária, etc. Então aqui vocês vão ter esse conteúdo
apesar dele falar de orçamento em Piracicaba, como o orçamento e os espaços de participação eles são muitas vezes semelhantes, né, as leis que regem, vocês podem também ter acesso a esse conteúdo que vai contribuir aí com vocês. Aqui são os 4 cursos que nós fizemos durante esses 2 anos. Um primeiro curso sobre como participar do orçamento público, que depois gerou essa cartilha. Um curso sobre transparência pública, então a gente ensinou ao cidadão como fazer um pedido de informação, como navegar no site, nos portais de transparência. Um curso sobre o Estatuto da Cidade. Piracicaba está no processo de revisão do plano diretor, então a gente achou necessário fazer um curso de capacitação da sociedade civil. E esse curso que vai acontecer agora, que é um curso de formação para conselheiros municipais. Aqui algumas fotos para ilustrar para vocês. Aqui algumas redes que o Observatório participa, então essa rede brasileira de cidades sustentáveis é uma rede de 40 movimentos que atuam de forma semelhante ao Observatório, gerando indicadores, educação para a cidadania. Então muito do que eu mostrei para vocês também é do aprendizado que a gente tem com essas outras iniciativas, né? A gente não criou tudo a partir do zero, muito a gente aprendeu com outras iniciativas e algumas coisas a gente inovou também, criando a partir dos debates da nossa cidade. Aqui algumas publicações que nós temos também, né, na revista do IBAN, sobre transparência pública, e aqui a gente ficou bem feliz com 2 reconhecimentos, né, um prêmio aqui da Costa Rica de inovação e o prêmio Mário Covas, que a professora fez referência, que é um prêmio do governo do estado, que tem uma das categorias de iniciativas da sociedade civil. Por fim, a gente busca difundir essas informações o máximo possível, diretamente para a sociedade, mas também por meio dos órgãos de imprensa, né? A gente busca alimentar a imprensa com esses dados para que a imprensa possa dar repercussão. E aqui é um exemplo de uma repercussão sobre essa avaliação da transparência pública, onde a imprensa ela tem uma tendência de pegar pelo lado mais polêmico, né? Então aí eles deram bastante destaque para a falha, né, do portal da Câmara em relação à transparência. Bom, é isso para acho que o nosso primeiro momento. E agradecer a paciência e a disposição de vocês. Depois do intervalo a gente tem um momento de diálogo, de troca de ideias e de esclarecimento de dúvidas. Então obrigado por enquanto, a gente volta daqui a pouco.